So, Jaque, let's start with the speaking part, ok? Ok. Lembrando que nessa parte vão ter 5 tasks, alright? E aqui, nas 3 primeiras tasks, vão ter 60 segundos para você responder. Você já está familiarizada com a prova, uma vez que eles vão ler as respostas para você, certo? Aliás, Jaque, fala aí pra gente como foi a sua experiência com a prova, quando começou. Então, a minha imagem foi uma imagem de uma biblioteca bem semelhante às que a gente já viu. Uhum, E uma coisa que tem na prova são os elementos surpresa, né? No caso, a minha prova tinha um gatinho quase que imperceptível no rodapé da imagem, uhum, deitado numa. Então, assim, ele não estava na imagem, na parte central, mas eu uhum. observei que era interessante falar sobre ele. Sim, E sim. Very aí, good. Então, sempre vai ter o elemento surpresa, mas lembrando assim, não vamos ficar muito preso a isso. O que você tem que Uhum, entregar é realmente a general descriptions, as three key details, e o location in action, ok? Lembrando uhum, que para fazer isso, é interessante a gente focar, né, ali, lembrando um pouquinho da gramática que a gente já viu, sobre a questão do present continuous, que é o verb to be junto com ing, there is, there are, lembra disso? A gente ficar muito focado no there is, there are, a questão da concordância entre sujeito e verbo, não deixar aquele, por exemplo, uhum. se tem um grupo, there is a group, né? There are a group, ok? E aqui, o elemento surpresa, no caso, seria esse bebezinho chorando, tá vendo? Sim ou não? Uhum, Porque numa uhum, loja de candy, você não vai ver o menininho chorando, pelo contrário, vai ver ele sim, rindo, se divertindo. Então, aqui, de uhum, repente, esse elemento surpresa que você traz, que realmente é muito presente na prova, a gente já viu nos templates, né, que sempre tem alguma coisa, mas o elemento surpresa seria esse bebezinho chorando ali e a mãe consolando ele, ok? A menininha aqui chupando o pirulitinho, as outras duas sorrindo e ele ali chorando, né? Que aparenta. E é isso. Então vamos lá. Como eu te disse, 60 segundos, né? E já, como que você se sentiu na questão de tempo? Você acha que é possível? Me conta assim a sua experiência no sentido de o tempo da prova. Então, quando a gente leva um tempo, aqueles primeiros segundos para processar, né, o que que você vai dizer e tal. Uhum, Então, ao mesmo, e aí eu fiquei um pouco nervosa porque eu não conseguia ver os detalhes, como que eu ia falar os detalhes, já que a imagem era ampla e tinha teoricamente poucos elementos, mas depois que a gente relaxa, a gente vê que tem mais elementos, né, para você falar. uhum, E uhum. aí, quando eu comecei a embalar, quando eu ia falar do gato, o tempo acabou. É isso aí. Então, tem que manter a concentração para falar o máximo de coisas possível. Very good. Então vamos lá. Vamos começar então com a parte mais prática da nossa imagem aqui. Lembre-se que vão ler isso aqui para você, certo? Então, describe the candy shop, ou seja, aqui já te dá uma dica, né? Você falou que no seu caiu a biblioteca, certo? Então, describe the library. Aqui já te dá uma Uhum. dica do lugar que você tá. Então, assim, te dá ali uma dica de como começar. Lembrando que comece com a descrição geral, sem dar muitos detalhes, mas uma coisa que vai fazer com que você tenha uma nota maior é falar, não, por exemplo, aqui eu não vou falar assim, ó, the image shows a candy shop with people. Mas tá bom, que tipo de pessoa? Perceba, ó, então eu posso colocar, ó, customers e employees. Percebeu a diferença do que o people? Ah, Brenda, tá errado eu colocar Uhum. people de maneira nenhuma. É só questão da gente dar uma melhorada ali na questão para entregar e atingir o score que a gente precisa, ok? Então vamos lá. Depois disso, seguir a ordem da frase. Sempre coloca onde, porque assim, imagina que a pessoa que está te ouvindo, o examinador, esteja desenhando o que você está falando. Então, você concorda comigo que o lugar que a pessoa, ou que aquele objeto, ou que aquela ação está acontecendo é importante, sim ou não? Uhum. Legal. Porque se eu não falo in the foreground or on the left, a pessoa vai desenhar em qualquer lugar, de acordo com, né, a criatividade dela. Agora, se eu sou precisa na localização, a mensagem, a minha descrição sai bem precisa também, ok? Então é interessante a gente sempre localizar o examinador aonde que está o que eu estou falando. Então, por exemplo, in the foreground, in the background, on the left, on the right. Brenda, mas por que in e on? Lembre-se que in, a gente viu isso lá na gramática, se refere a coisas menos específicas, lugares maiores. Sim ou não? Se eu falo in the foreground, olha o tamanho, ó. Quer ver? Eu vou desenhar aqui para Uhum. vocês, ó. O tamanho que tá aqui, ó. O in the foreground abrange toda essa área aqui, ó.
Então é in porque é maior, eu não consigo ser específica. Agora, quando eu uso on the right, opa, só pode ser aqui, ó. Entendeu o que eu tô falando? Sim ou não? Uhum. Então, Uhum. quando eu uso o in, isso aqui dá só para a gente recordar um pouquinho a gramática, o in para regiões maiores e o on para regiões menos, vamos dizer, mais específicas, desculpa, ok? Não tão específico quanto at, mas ainda assim específico, ou seja, abrange uma área menor, ok? A gente ainda pode Uhum. fazer ali uma referência com dias e meses, sim ou não? O mês é grande, o dia é menor, é a hora específica, então a gente consegue visualizar porque aqui, ó, at the top, entendeu? Of the image, aí seria só aqui, entendeu? Por exemplo, vamos supor que a gente vai falar desse todo aqui, ó, at the top of the image, ou seja, é bem específico mesmo. Então, essa questão da preposição ficou claro, assim, essa questão de por que in, por que on, porque fica muito. Ah, Brenda, isso impacta muito? Sim, porque a gente está sendo avaliado, né? Então, usar a preposição correta acaba trazendo ali um score maior, ok? Até aqui tudo Uhum. bem, sim ou não? Uhum. Podemos Sim. continuar? Então, vamos lá. Uhum. Depois, escolha sempre, igual você falou, Brenda, acaba que a gente fica meio confuso, mas tenta escolher os elementos mais relevantes. Você falou da questão do elemento surpresa, então vamos tentar falar desse elemento surpresa se a gente conseguir. Mas assim, no mínimo três, porque se tem 60 segundos, ah, Brenda, mas é muito rápido, mas dependendo do tempo das coisas que você descreve, pode ser que você fique ali com um gapzinho. Então, para evitar isso, três elementos, ok? Evita de repetir muito as mesmas coisas, alright? E Uhum. assim, o pessoal pode falar. Dá para falar até mais de três elementos. Isso, porque a gente pensa que não, mas dependendo da sua organização, dá para trazer mais. E assim, o pessoal fica muito, mas precisa falar do overall, da atmosphere. Gente, só se tiver tempo mesmo, entendeu? Não precisa ficar muito. Cuidado com o template. O template pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo. Porque se a gente se apega muito a template, a gente tira um pouco da dinâmica da prova que essa naturalidade, essa é vamos dizer, a vantagem do MT frente aos outros testes de proficiência. A gente poder usar um pouco da criatividade, usar um pouco dessa espontaneidade nas nossas respostas, ok? Yes? Então, eu gostaria que você Uhum. lesse aqui para a gente, ó, Jaque, por favor, essa resposta aqui, que a gente vai usar aquela técnica do Shadow, você vai ler a minha, se espelhar, né? E em Uhum. seguida fazer a sua, para te dar ali uma inspiração, vamos dizer assim para a resposta. Então, Ok. vamos lá, por favor. The image Okay. shows. The image shows a candy shop with the customers and employees. In the foreground, a woman is uh, kneeling, Kneeling. Perfect. kneeling next to the three kids sitting on the floor. On of a child, on of the child, a young boy looks upset, maybe because he dropped his candy on the floor. The woman, who seems to be his mother, is comfort, comforting him with a kind Kind. smile. Very good. Kind smile. The other two child, one holding a lollipop, look happy and are playing with colorful candies. In the background, behind the counter, there are two employees, a woman and a young boy, both wearing aprons, is Aprons are good. aprons and smiling as they watch the consumers. There also a large window behind them, letting in natural light. The shop has large jars of colorful candies nerdly placed on the shelves. Very good. Jaque, eu gostaria que você repetisse essas palavras aqui, por favor. Customers. Customers. Customers, Very good. Ó, customers, children. children, Very good. E aqui, ó, neatly. Neatly. neatly, Very good. neatly. Neatly. Very good. Sim, quando eu falo isso aqui, perceba que eu falei de mais elementos. Eu falei do pessoal que está aqui na frente, falei dos dois aqui, e ainda falei da window e do jars. E é muito o que a Uhum, gente estava conversando. É muito essa questão de gerenciamento de tempo. Lá na uhum, prova, vocês vão conseguir olhar o temporizador. Então, uhum, acompanhe isso. Eu tenho mais tempo? Então, eu vou falar um pouco mais. uhum, Evitem também de passar. Vamos supor, fiquei ali com 10 minutos, 10 segundos, né? É muito improvável que isso aconteça, mas se acontecer, eu vou passar para frente para ir para a segunda logo. Não, não. Aproveita aquele tempo para respirar, né? Para se acalmar para a próxima questão.
Então, você evita de Uhum. avançar sem ter terminado o tempo, que aí avança naturalmente, né? Automaticamente, Uhum. ok? Fez sentido? Uhum. Alright? Fez. Outra coisa, lembra. Pode falar. O que me ajudou quando eu estava estudando, estudando as imagens, foi fazer uma espécie de cronograma da imagem. Então, por exemplo, eu Sim. primeiro avaliava o que estava mais à esquerda, depois eu ia para o fundo e vinha à direita. Uhum. Porque quando eu comecei a estudar, logo nas primeiras imagens, eu observei que eu ficava perdida, não sabia do que falar, e quando Sim. você faz assim, aí você meio que você Organiza, meio, né? Dá né, uma sequência. você organiza isso, você dá uma sequência. Então, isso me ajudou muito. Então, Ótimo. nas próximas imagens, isso me ajudou inclusive, a ficar calma e saber exatamente por onde eu vou percorrer na imagem. Perfeito, né? Colocar um ciclo aí, né? Começar tipo assim, né? Que você diz. Very good. Lembrando que na prova a imagem é preto e branco, não é, já? Confirma aí, Uhum, certo? Então, uhum, essa isso. questão do colorful aqui, ó, é só aqui. Então, isso não vai acontecer lá na prova. Alright? Ok? Então, Uhum, só lembrando disso aí, que o pessoal já sabe que, através do practice test também, que as imagens são preto e branco. Mas vamos lá, então. Jaque, vamos tentar a sua vez, certo? Você vai descrever essa imagem aqui para mim. É, nós não vamos fazer isso com todas. Por que que eu insisto nessa? Porque uma vez que você comece, e já que você pode dar seu depoimento para a gente, né, já que você já fez a prova, uma vez que você começa bem no Describe the Image, eu acho que te impulsiona, né, te dá uma confiança ali para continuar as demais, certo ou não, já? com certeza, Não é? Então, com assim, certeza. por isso que aqui a Uhum, gente vai insistir para você fazer essa Describe the Image para a gente, as outras não, vou só dar as instruções e tudo, mas aqui para a gente ver como é que realmente, porque assim, às vezes fica muito, mas isso aqui é porque você já fez, aí fica mais fácil, mas o que eu quero provar para vocês é o seguinte, quanto mais, não precisa ser muito engessado igual aqui, uma ordem muito certinha e tal. Essa naturalidade, isso é uma das vantagens do MT. Então, por isso, já que eu gostaria que você fizesse para a gente, para o pessoal ver que é possível. A gente não precisa ser tão certinho ali e falar, eu quero que você use sua estratégia e tal. Vou, pedir para você fazer a sua descrição da imagem aqui, para te dar um tempinho aqui, eu falei, a gente já. E aí você, quando estiver pronta, pode começar a descrever a imagem para a gente, tá? De acordo com o que você de acordo com as estratégias que você usa. Pode começar, assim que você uhum. puder, Tá bom. ok? Ok. The image shows one candy shopping. In the foreground, there is some customers, and on right side, there is one woman and one kids. He looks like upset because they have one accident with some candy, and have two another kids sit on the floor, look, esqueci a palavra, looking, no, not looking for, it's Looking at him, looking at look at him. him, yeah, looking at Uhum, him. uhum. And in the background, there is two customers, no, two employees close to the window, and they looks like happy to serve others. On right side, there There, is that's it. some. That's That's it. it. Your Okay. time is up. Very good. Perceba que Okay. pode acontecer de você estar descrevendo e parar a imagem. Mas o que eu quero que você Uhum. perceba é que quando eu parei a imagem, os três elementos já tinha me dado a visão geral. Então, teoricamente, você entregou. Entendeu o que eu tô te falando? Uhum. E você Uhum. pode até falar para compartilhar aqui com a gente, que deve ter sido mais ou menos assim também, no dia lá do. Foi. Você falou, Brenda, quando eu fui descrever o gatinho, me interromperam. Exato. Então, assim, e Exato. você conseguiu atingir o score, certo, Jaque? Vamos compartilhar aqui com o Uhum. pessoal. E Foi acima do score. foi assim. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, gente, não precisa ficar preocupado com, eu preciso buscar. É lógico, a gente vai tentar, igual, vou melhorar alguma das estruturas aqui, porque o nosso intuito é o maior score possível. Mas, assim, a Jaque provou aqui pra gente que não precisa ser. Jaque, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: lembre-se que o have, a função de cada verbo, ó, que o have é posse, sim ou não? Então, I Uhum. have a car. Sempre que for tratar de existência, e isso pra gente, né, para nós brasileiros é complicado, principalmente por causa do português, que tem o have, que o nosso ter, ele funciona para tudo. Lembra que em vez de falar have two other kids, ó, there are two more kids. Understand? Fez Uhum. sentido para você? Uhum. Porque em Uhum. vez do another, lembra que usa só para o singular, sim ou não?
E o Sim. have deixa mais para posse. Yes or no? Muito cuidado Uhum. também com o look like. Understand? O look like ele tem a ver com comparação de aparência. Como assim? Imagine que essa criança aqui, ó, vamos lá, vou desenhar aqui, ó. Essa criança aqui tem um cookie na mão dela aqui, ó. Ele tá chorando, mas tem um cookie aqui, ó. Aí você vai descrever isso, aí você pode falar assim, aqui nessa situação que você usou, ó, the kid is holding something in his hand that looks like a cookie. Understand? Ou seja, quando eu uso look like, eu estou comparando a aparência. Fez sentido já? Quando eu Uhum. uso o look sozinho, ó, por exemplo, ó, the employees seem or look happy to be serving the customers. Entendeu a diferença do look? O look é só o jeito que eles aparentam mesmo, ó. Tanto que o look é o Uhum. verbo, né, olhar. O jeito que você está olhando eles é o que você vê. O look Uhum. like é quando você compara com alguma coisa. Entendeu a diferença? Então Uhum. aqui, tanto Entendi. que o look like, o look, ele pode, quando a gente, o look, quando você está falando de imagem, você pode usar o seem também. Ó, por exemplo, they Uhum. seem happy, ok? Seem happy. E quando a gente está falando de ação, they appear to be, sorry, they appear to be talking, they appear to be waiting to serve the clients, to serve the customers. Deixa eu fazer uma Entendeu? pergunta. O Pode fazer. Luxim, o Luxim, eu quando usar o Luxims com S no final? Ou Ah, não tem sim. com S? O look ou sim, tanto faz, um ou O outro, tá vendo? sim. Ele não é Aham. junto, não. Não, não, Eu só sim, vou o usar. sim. Quando eu estiver falando do garoto sozinho, da terceira pessoa, he, she ou it, aí eu preciso usar o look com S, ó. Por exemplo, se eu estivesse falando desses dois aqui, ó, the employee seem happy to be serving. Ou seja, seem, por quê? Porque são duas pessoas. Agora eu quero falar só desse menininho aqui, ó, só desse elemento aqui. Aí eu vou falar, the boy seems or looks upset. Por que que eu uso looks com Certo. S? Lembra da regrinha da gramática, ó, a concordância de sujeito e verbo. O looks, porque na terceira pessoa eu preciso alterar o verbo, eu preciso colocar o S no verbo, sim ou não? A gente está falando de fatos, né, de descrição aqui, então eu uso o presente simples. Então, por isso que eu preciso pôr o S. Agora, quando eu estou falando de mais pessoas, ou quando eu estou falando de você, ou até mesmo de mim, eu não vou usar o S. Percebeu, Gujá? Sim ou não? Aham, sim. Fez sentido para você? Ok? Sim. Então é isso. Uhum. A imagem, eu acabo insistindo um pouco na imagem, porque uma vez que você começa bem, te dá uma confiança, você fala, putz, eu consigo, entreguei a imagem, agora vamos que vamos. Porque o próximo desenho, né? O próximo slide aqui, a próxima task, vai ser, certo, a respeito da imagem, ou seja, relacionado com a imagem, que é essa aqui, ó, certo? Que é você relacionar com a experiência sua. Você também tem 60 segundos para responder. E aqui, ó, o foco é uma personal question about your experiences. Ou seja, você vai relacionar o que você acabou de descrever com algo seu. Brenda, vai ser igual. Eles vão perguntar quando que eu fui no candy store? Não. Pode ser que seja relacionado à comida, mas vai ter de alguma forma alguma relação com o que você acabou de, de descrever. E aí, o sentido dessa aqui é o seguinte: lá na primeira, a gente usou muito a gente trabalhou muito com fatos, certo? Fatos e descrição. Então, a gente usou basicamente o present simple, que é onde a gente falou do looks aqui, né? Já que você ficou com um Uhum. pouquinho de Uhum. dúvida. Aqui não, aqui a gente vai muito para essa questão do past, porque na maioria das vezes a gente vai ter uma pergunta aberta dessa forma aqui, ó, que é o Tell me about the last time. Pode ser que você se depare com uma pergunta, por exemplo, Do you enjoy? Vamos focar em uma picture, você precisa descrever uma imagem de um parque. Aí sai assim, ó. Do you enjoy spending time outdoors? Tell me why. Aí sim, você vai falar sobre fatos. I really enjoy, mas mesmo assim você pode relacionar com a última vez que você foi, para trazer algum exemplo, enfim. Então, assim, basicamente aqui se espera de usar mais o past, ok? Pode ser que alguma outra situação, né, bem esporádico mesmo, mas pode ser que aconteça de falar, do you enjoy spending time outdoors?
why, ok? Or how often do you do it, ok? Mas aí é onde você vai desenvolver de acordo, é onde a gente precisa prestar muita atenção no tipo da pergunta, ok? Aqui, ó, quando tem essa pergunta aberta de tell me, ok? Não tem ali what, where, when, or do you. Aqui, geralmente, nós, quando falando inglês, quando falando uma outra língua, nós nos perdemos o detalhe, sim ou não? Na verdade, quando você tem que ali incluir muito detalhe, é onde você se perde, começa com gaguejar, ou e aí é onde a gente se perde. Mas nessas perguntas abertas, o interessante é a gente se guiar por questões. When, responder essas questões aqui, ó, para chegar na resposta que eles estão esperando, para entregar o que é esperado dessa resposta, ok? Então, respondeu esses aqui, está na hora de acabar. Então, isso te dá um norte, já que falou da estratégia dela, da sequência lá, né, que começava fazendo tipo um círculo assim, né? Aqui pode ser uma boa estratégia você seguir essa sequência aqui, ó. Lógico que você, com o Uhum. tempo, com a prática, vai chegar nisso bem naturalmente, mas uma vez que você pensa assim, eu respondi essas quatro, então minha resposta está ok. E aí Essa isso dica foi, evita, pode falar. desculpa, essa dica aí foi fundamental no meu estudo, porque como o meu inglês não era, né, eu não sabia por onde começar, não tinha o norte, então essa dica aí do when, who, what e how foi imprescindível no início. Sim, porque Até isso, hoje, né? isso, isso nos previne de ficar ali perdido. Ah, o que que eu falo agora? Sobre o que que eu falo? Porque é muito isso, né? Então, assim, aqui eu Uhum. coloquei um exemplo. Então, aqui a gente vai ver onde que eu respondi cada uma. Por exemplo, aqui, ó, a pergunta é: Jaque, poderia ler para a gente a pergunta, por favor? Tell me about. Tell me about the last time you eat delicious meal. Ó, no passado aqui, por favor, ó, ate. I Vamos lá? Ate. ate a delicious meal. Very good. Aí eu gostaria que você lesse aqui a minha resposta. Vamos lá? Last week. Last week, I eat a delicious roasted first at home with my Ó, family. fish at home. Vamos lá? Fish at home. Fish at home with my family. We were celebrating my birthday, and my husband decided to cook my favorite dish as a birthday present. It was a surprise since we would to go out to a restaurant that night, and then Uhum, both him and my daughter surprised with his amazing dinner. I feel uhum. really grateful for this event and also loved by family. At the end of the night, we watched a movie together and it was a memorable occasion. Very good. Aqui, ó, Memorable occasion. memorable, memorable, Memorable. memorable. Aqui eu coloquei alguns erros, alguns mistakes que a gente faz, meio que de propósito, para a gente, porque isso aqui, geralmente isso aqui é o que a gente faz de errado e que atrapalha um pouquinho a gente atingir o score que a gente precisa. Mas primeiro de tudo, antes da gente falar sobre isso, aqui, ó, seguindo essa estratégia que eu passei para vocês, aqui, ó, quando eu falo quando, ó, last week, eu respondi a minha primeira pergunta, sim ou não? Uhum, uhum. Com quem, ó? With my family. Aqui, o que que aconteceu, ó? We were celebrating, tá, 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 tá. Até aqui assim, ó, eu tô respondendo essa aqui, ó, porque isso é maior. Sim ou não? How Uhum. did you feel? Aí eu coloco isso aqui tudo. Então aqui, ó, eu fecho a minha pergunta. Geralmente, isso aqui que eu coloquei, porque eu trouxe aqui, ó, é o que a gente mais peca. Isso aqui só para a gente reforçar um pouquinho a gramática. Lembra que, por exemplo, já aqui quando eu falo aqui, ó, it was a surprise since we would to. Você acha que esse to aqui, ó, tá certo? Não. Seria. Nós poderíamos. Would like, Ó, would. ó. Aqui seria interessante eu tirar esse would. Esse would aqui tá referência no que nós iríamos fazer. Então eu não Uhum. preciso colocar o would, o to aqui. Lembre-se que o would, ele precisa do verbo. Só reforçando aqui no negócio, a questão da gramática. Então aqui, ó, tira isso, ó. Ó, it was a surprise since we would go out to a restaurant that night. Ou seja, nós iríamos sair para um restaurante aquela noite. Sim ou não? And Uhum. then Uhum. both him and my daughter surprised. Ó, quando eu uso isso aqui,
Eu preciso de falar, por mais que eu esteja falando de mim aqui, ó, eu esteja inclusa, no inglês, às vezes, a gente se perde nisso. Aqui eu preciso falar, ó, mas beleza, foi surpresa para quem? Aqui eu preciso do me, ó. Fez sentido? Sim ou não? Surprise me with this amazing dinner. Entendeu? Uhum. Oh, I Uhum. felt really grateful for this event and also loved by my family. At the end of the night, we watched a movie together and it was a memorable occasion. Understand? Ou seja, isso aqui foi até a resposta de uma das minhas alunas que eu achei bem interessante, bem natural, assim, a resposta dela. Então, aqui, ó, lembrando só disso aqui, ó, eu aproveitei esse. Porque isso aqui é o que faz com que a gente se perca um pouquinho. Isso aqui ajuda até lá na gramática. Lembre-se que não precisa desse to aqui. E lembre-se que, às vezes, esses pronomes, tem o me, tem o it. O it também é uma coisa que a gente fica muito ali, ah, eu devo colocar o it ou não. Lembre-se que você precisa ser um pouco mais explicativo, vamos dizer assim, falando inglês. Então, esses pronomes aqui são bem necessários, ok? Então, last week I ate delicious roasted fish at home with my family. We were celebrating my birthday. My husband decided to cook my favorite dish as a birthday present. It was a surprise since we would go out to a restaurant that night, and then both him and my daughter surprised me with this amazing dinner. I felt really grateful for this event and also loved by my family. At the end of the night, we watched a movie together and it was a memorable occasion. Perceberam? Aqui não tem nada de muito, nossa, muito, tá muito avançado, eu não consigo fazer isso. É uma coisa que realmente é possível fazer, sim ou não? Não é? Quando você olha, é uma pergunta que, ok, eu consigo fazer isso. E evitar mentir aqui, por quê? Porque no começo a gente começa apreensivo. O que que eu vou falar? Mas com o passar do tempo, você seguindo essa sequência e lembrando dos fatos, não é, já vai ficando cada vez mais leve, sim ou não? O que que você sentiu da Sim. questão 2? Então, eu falei exatamente coisas que tinham acontecido. Uhum, Foi realmente, teve mais essa leveza, porque na hora a gente fica realmente nervosa, a gente não sabe realmente falar. Os primeiros segundos a gente fica ali pensando, tentando falar uhum, para não ficar no vácuo ali, não ficar sem nada, mas aí depois a gente começa a fluir, porque a gente começa realmente uhum. a lembrar e aí vem, assim. Justamente. Por isso que a gente pede, né? Assim, não é obrigação, ah, Brenda, não me lembro de nada, mas, gente, alguma coisa vocês souberam de gostou. Então, assim, tenta se lembrar de algo, assim, começa ali, né? Você pode até começar inventando, I last week, mas foi ontem. Vai se lembrando e conectando os fatos, ok? Então, essa é a task 2, 60 segundos também. Na task 3, vocês vão ter duas opções. Ou vai ser uma de give your opinion, ou vai ser state your preference. Então, vai começar o do you agree or disagree with, or what do you think about? Which do you prefer, or do you prefer A or B and why? Ok? A estratégia dessa aqui, lembre-se que, diferente lá da redação, que você tem que expressar uma opinião e tal, aqui você tem que ser mais direto, por quê? Porque você só tem 60 segundos. Então não tem como a gente ficar ali usando template, mais uma vez falando dos templates, né? Não tem como a gente ficar ali tentando, né, ganhar tempo, porque você não tem realmente esse tempo. Então já começa falando direto a sua opinião ou direto a sua preferência. Ó, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Eu acho isso, eu acho aquilo, ok? Depois, as duas razões. Isso aqui, gente, é muito você prever uma conversa. Por exemplo, imagina que, não sei, você gosta de acordar cedo? Você prefere acordar cedo ou acordar tarde? Você meio que prevê o que a pessoa vai falar depois, que vai te perguntar, por exemplo, eu gosto de acordar cedo porque é melhor. Aí eu viro para você e falo, mas por que que é melhor? Ah, porque meu dia fica mais produtivo. Por exemplo, eu consigo fazer mais coisas. Se você fala isso pra mim, eu falo, beleza, mas que coisa? Então é como se você estivesse antecipando. Então é sempre assim, ó, dá a sua opinião, dá um exemplo e justifica esse exemplo. Qual que é o resultado desse exemplo? Se tiver tempo, dá outro exemplo. E acredite que vai ter tempo, porque tem 60 segundos. Mas sempre fazendo com que ele fique forte, o exemplo, que fique embasado. Já pode ler para a gente aqui, por favor, a sample question. In my opinion, students. In my opinion, students should have a less work home. First, você Too pode só much aumentar um home. pouquinho? Deixa Posso? eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar assim, ó. Que aí acredito que vai ficar melhor para você ver, Aí, ó. perfeito, perfeito, Aqui embaixo. Aham, vamos lá? In my perfeito. opinion, In my opinion, students should have less homework. First, too much homework can be stressful, and students need to time to relax. For example, my young sister spends hours on homework every night, and she feels
Overwhelm. Overwhelmed. Overwhelm. Uhum. Overwhelmed. Secondly, reducing homework. You'd give students more time to do activities like sport or music, which are important to their development. Development. Ó, como se fosse um acento aqui, ó. Development. Develop. Very good. O que eu quero dizer Development. é o seguinte. Imagine que você está conversando com alguém. Aí você fala, você tem filhos, certo, já? Aí fala, você acha que Uhum. seus filhos têm que ter menos tarefa? Aí você fala, eu acho que eles têm que ter menos tarefa. Porque muita tarefa pode ser estressante. Aí a pessoa vira pra você e fala assim, mas por quê? Tipo, e daí? Aí você tem que justificar, ó, and students need time to relax. Percebeu que é como se a pessoa falasse, e daí? Aí você vai dar um exemplo. For example, my young sister spends hours on homework every night. Imagina que eu tivesse parado aqui, ó. Se eu paro aqui, my younger sister spends hours on homework every night. Já, o que você ia me perguntar? Tipo, eu viro pra você e falo, minha irmã fica um tempão fazendo tarefa toda noite. Uai, eu ia dizer que eu ia dizer Aí que é você muito poderia. tempo fazendo, tipo, ela vai deixar de fazer É, outras coisas para tá só é. estudando, né? Mas Outras é coisas tipo que são assim, importantes também. justo. Ou você vai virar pra mim e falar, tá, Brenda, mas e aí? Qual que é o resultado disso? Como é que ela fica? Ou seja, se eu der um exemplo, eu preciso dar o resultado daquele exemplo. Ah, Vamos pegar sim. outro exemplo aqui. Vamos supor que eu falo assim, ó. Do you think online, do you prefer online classes or face-to-face classes? Aí vamos supor que você fala online classes. Aí você vai falar o porquê. Online classes because I can watch the classes on my own time. Beleza. Aí eu falo, first, online classes work better for me because I don't have a flexible schedule. Aí eu viro para você, tá, mas qual que é o resultado disso? Which doesn't allow me to have a fixed time for my classes. So online classes would be a good fit because I can watch whenever I'm free. Percebeu? Eu preciso Uhum. sempre dar o resultado. Se eu estou Uhum. falando algo, mas qual que é o resultado disso? Sim ou não? Ou seja, aqui é Uhum. minha opinião. Aqui eu tenho que deixar claro se eu gosto ou não gosto e por quê. Ok? Sim ou não? Uhum. Sempre. Vou dar um exemplo, dá o exemplo e me dá o resultado daquilo. Ou seja, ó, o meu exemplo aqui, ó. My sister spends hours on homework every night. Qual que é o resultado? She feels overwhelmed. Segundo, Uhum. Uhum. reducing homework would give students more time to activities like sports or music. Qual que é o resultado disso? É onde eu uso which, ó. Which are important for their development. Então, geralmente, quando eu dou exemplos, eu preciso dar o resultado daquele exemplo. Tipo, ó, isso vai gerar isso. Se fizer isso, vai gerar isso. Esse é o intuito dessa questão, Uhum. ok? Uhum. Se a gente for aqui para Uhum. preferência, de novo, você precisa ser direto. Você precisa já logo falar qual que é a sua preferência. Igual essa aqui, ó, foi lá na prova o que veio depois do Candy Shop, ó. Primeiro veio lá, né? Qual que foi a última comida que você comeu? E aqui, ó. Some people prefer sweet food, while others prefer salty food. Which do you prefer and why? Coloquei aqui, ó, um templatezinho para ajudar a gente, né? Para guiar ali a resposta. Já que poderia ler para a Uhum. gente, por favor? I prefer salty food. Yeah, I prefer salt food. One reason is that salty snacks, like popcorn or chips, are great for spending time with friends. For example, when I watch movies with my friends, we always enjoy eating salty snack together. Also, salty food is not too heavy, so I can eat small amounts during the day without feeling too full. Very good. Can you repeat? Amounts. Amounts. Amounts, Very good. Lembra amounts. que amounts tem a ver com quantidade, ok? Sim ou não? Uhum, uhum, Alright? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: aqui eu já falei o que que eu gosto, dei um exemplo, sim ou não? E aqui eu uhum. justifiquei, ó, ok? For Ok. example, when I watch movie with my family, we always enjoy salty snacks together. Also, salty food is not too heavy. Se eu tivesse parado aqui, você falava, como assim? Aí eu dou o resultado, ó, so I can eat small amounts during the day without feeling too full. Brenda, mas parece que essa resposta está muito pequena, gente. Lembre-se que você precisa de tempo para formular. Então, aqui vai ter um espacinho. Você vai falar, I prefer salty food.
One reason is that salty snacks like popcorn or chips are great for spending time with friends. For example, when I watch movies with my friends, we always enjoy eating salty snacks together. Also, salty food is not too heavy, which allows me to eat small amounts during the day without feeling too full. Percebeu que isso faz com que essa naturalidade venha. Então, assim, às vezes você olha aqui e fala, putz, mas eu não vou conseguir fazer isso, ou é muito pequeno, eu acho que eu preciso de mais e tal. Mas é isso, gente, essas pausas, não tem problema. A gente não tá no PTI, né? Vamos dizer assim, a gente tá no MT. Aqui do ladinho eu coloquei, ó, alguns, ó, key phrases para vocês praticarem aqui, ó. Então vocês podem variar aqui entre, sorry, deixa eu voltar aqui. Vocês podem variar aqui entre I believe, in my opinion, para as questões de opinião, certo? E aqui, ó, para as de preferência, vocês podem ah, conciliar essas aqui, ó, para não ficar repetitivo. Falando em repetitivo, perceba que aqui eu usei food e aqui eu usei snack. Perceba para não ficar repetindo palavras. Isso garante um good score. Isso garante que você tem um vocabulário melhor, não fica ali repetindo sempre a mesma coisa. Entendeu? Isso aqui essa variação aqui, esses diferentes formas de falar a mesma coisa, esses, né, não são sinônimos, né? Mas tem essas palavras que são ali da mesma word cloud, né, da mesma classe, mesmo grupo, faz com que isso aqui, ó, é quando a gente quando a gente está tendo aula ali, a gente faz aquele brainstorm de word cloud, todas as palavras relacionadas com food, todas as palavras relacionadas com, sei lá, class. Isso é muito interessante para vocês fazerem essa variação, fazer esse exercício de brainstorm aí com word cloud, ok? Yes, vamos para a quarta questão? Uhum. A gente já vai para a parte 2 aqui do speaking. Aqui a gente tem um tempo maior, certo? Para falar, que são 90 segundos, em vez de 60. Brenda, então eu vou. Não, mas aqui agora, gente, é uma pergunta mais elaborada, entendeu? Aliás, uma resposta mais elaborada. Então aqui já não é mais uma experiência sua, não é mais uma coisa que você vai se lembrar. Aqui a gente precisa ter um pouquinho mais de dinâmica para fazer. Lembrando que Task 4 é advantages e disadvantages, ok? O prompt é esse aqui, ó. Your friend wants to wake up earlier to go to the gym. You don't like waking up early, but you're thinking about going with them. What are the advantages and disadvantages of this? Uma coisa que a gente pode tentar tirar vantagem, já, se você quiser compartilhar como é que foi com você, é que a pessoa vai ler isso aqui. Dependendo do ritmo dela, dependendo de como você faz esse skimming, que é essa leitura rápida, você pode tirar ali essa vantagem da sua leitura rápida e o tempo que a pessoa está demorando, tá levando para ler, para ir ali formulando a sua resposta. Como que foi para você a quatro, já? Como é que foi a sua experiência? Então, a quarta foi sobre construir ou não acho que foi um Skytrain, uma coisa assim, acho que foi um Skytrain, que é um trem, Station, né? não? Station, Uma station, station, train isso, station. desculpa, Uhum, foi uma train station. E uhum. aí, se eu teria que convencer ou Não, esse é a não a 5, não. pessoa. A 5 da train station. Você teria que convencer. Convencimento é na 5. Aqui é só eu acho que caiu na sua da online classes qual que é as vantagens de online? Não? Caiu? Não, não, desculpe, exato, exato. Foi de estudar estudar em casa ou online, né? Em casa online ou com pessoas, Uhum. pessoalmente. As vantagens de vantagem. Isso, Aham. vantagem e desvantagem de estudar online ou presencialmente com outras pessoas. Uhum. Isso aí, como foi uma pergunta mais do dia a dia que a gente está acostumada, né, a optar ou não por online, né, a nossa vivência foi um pouco mais fácil para mim. Uhum. Então, foi fácil ter ideias e lembrar de situações. Foi Uhum. importante. Very good. Então vamos lá. Aqui, uma coisa que eu quero deixar clara é, não é necessário, aqui você não está aqui para argumentar. Eles não querem saber se você acha que tem mais vantagem, se você acha que tem mais vantagem, se uma coisa é melhor ou não. Aqui não é hora de você argumentar. Aqui o que você precisa fazer é sempre falar dos dois lados. Você precisa citar um benefício e uma desvantagem. Precisa, ok? Isso aqui é primordial para que você
tenha um bom score para que você entregue a prova, você precisa citar um de cada lado. Então, se você perde muito tempo falando de vantagem, sorry, se você demanda muito tempo falando das vantagens, ok? E se você não fala das desvantagens, você não entregou. Então, ali, a introdução pode te dar um tempinho para pensar, mas isso deve levar no máximo 15 segundos, ok? Por exemplo, ali você pode começar, ó. Waking up early to go to the gym has both advantages and disadvantages. Isso aqui pode ser um template. Aqui você só vai mudar isso aqui, ó. Ok? Vamos supor, igual a Jaque, ó. Studying online or face-to-face, ó, studying online or face-to-face have both advantages and disadvantages. Aqui você só vai mudar isso aqui. Isso aqui é para você ganhar tempo. Porque, de certa forma, você precisa parafrasear o que a pessoa está falando. É como se o examinador não tivesse acesso ao que você está falando aqui. Então, você precisa meio que falar do que você vai apresentar. Entendeu? Apresentar o tópico. Ok? Yes or no? Então, você vai colocar a ideia aqui que você vai conversar. Aliás, que você vai responder. Na sua introdução, para você, para mostrar mesmo para o examinador que você leu e entendeu a questão. Ou seja, eu entendi do Uhum. que eu tenho que falar. Sim ou não? Aí na Uhum. primeira parte, a pessoa pergunta, Brenda, eu devo começar com a vantagem ou com a desvantagem? O que que é melhor eu começar? Na verdade, não tem o melhor. Você vai olhar a questão, igual já falou, aquela questão para mim foi mais tranquila, porque fazia parte do meu dia a dia, então eu me senti mais confortável falando. Mas vamos supor que a Jaque é o tipo de pessoa que acha mais vantagem em estudar online. Então, se você se sente mais confortável de falar sobre as vantagens, comece com a vantagem. Entendeu? O que você conhece mais e o que você tem mais conforto de falar é o que você deve começar, porque aí você começa num ritmo melhor, ok? Sim ou não? Mas tenha certeza de que você está ali, ó, ó, quando eu falo aqui, ó, one advantage is, aí a pessoa ó, o examinador vai perceber que eu estou falando sobre os pontos positivos. Você tem que deixar isso bem claro. Eu não posso começar assim, one is that exercising. Poxa, mas é o quê? Vantagem, desvantagem? Então sempre tenha em mente de falar do que você está falando, ok? Ficou claro? Então, make sure to clarify you're talking about positive, nesse caso aqui, ou se você estivesse começando com desvantagem, negative things, one disadvantage. Lembrando que disadvantage, eu não falo esse D aqui, ó, igual no Wednesday lá, ó, eu não pronuncio esse D, ok? Aqui você pode começar, one advantage is, first of all, there are some advantages, one of them is that, ok? Tanto faz a forma que começa. Aí você vai dar detalhes, igual lá no outro, ó. Primeiro você vai dar detalhes e sempre dá o resultado, ó. One advantage is that exercise in the morning can give you more energy throughout the day. Beleza. Qual que é o resultado disso? It can also improve your mood and help you feel more focused. Aí eu vou dar a segundo ponto, another benefit. Perceba que aqui eu também tenho que dizer se eu estou continuando falando de positivo ou de negativo. Ok? Ah, Brenda, mas tem outras formas de eu falar de vantagem? Pode falar benefit, ok? Positive side. Vamos supor que você não levou. Ou advantage, não tem problema, ok? Another benefit is that going to the gym early leaves more free time in the afternoon or evening for other activities. Ó, eu explicando aqui, ó. Tipo o quê? Like spending time with friends or relaxing. Perceba que eu não posso parar aqui, ó. Eu preciso embasar, eu preciso dar um. A grande questão é você não deixar margem para pergunta. É como se estivesse antecipando o que a pessoa vai te perguntar. Ó, tá, beleza. Other activities, que tipo de activities? Like spending time with friends or relaxing. Aí agora eu terminei de falar das minhas desvantagens, ou das minhas vantagens. Então eu preciso deixar claro que eu vou mudar o que eu estou falando. Ou seja, de novo, eu vou transitar. Ó, I'm going to make a transition to the other side. Então eu preciso colocar on the other hand, ok? One disadvantage is, mas esse on the other hand aqui já me mostra o quê? Isso aqui ó, é um contraste. Yes or no? Okay? On the other hand, waking up earlier can be difficult, especially if you're not used to it. Aqui ó, uma expressão, ó, você não está acostumado. Beleza, e qual que é o resultado disso? You might feel tired during the day, especially if you don't get enough sleep. Resultado aí, this could make it harder to concentrate at work or school. Vou dar o segundo ponto. Also, waking up early may require going to bed earlier, which could limit your time for socializing
or doing things you enjoy in the evening. Esse which aqui, ó, eu tô explicando, eu tô dando resultado. Percebeu, então? Sempre que eu dou um exemplo, sempre que eu vou justificar a minha resposta, eu preciso dar o resultado aqui, porque senão fica vago. É como se a pessoa falasse, tá, e daí? Ok? Beleza, vamos supor que vocês acabaram aqui e ainda tem ali um tempinho, uns 10 segundos, 15 segundos. Aí vocês vão pensar numa conclusão. Do contrário, deu 90 segundos? Ótimo. Tá ótimo. Se parar aqui, tá perfeito, você entregou. A intenção é falar sobre vantagem e desvantagem. Então não fica muito, nossa, eu preciso correr porque eu preciso falar do overall. Gente, o que vocês têm que entregar é esses dois aqui. Tenho tempo? Vou investir na minha conclusão, depois de ter falado das vantagens e desvantagens ou vice-versa. Cuidado com templates, que aí a gente fica, ai meu Deus, eu preciso falar um overall. Não precisa. Você precisa falar de vantagens e desvantagens. Se você tiver tempo, você vai falar da sua conclusão. Ok? E essa conclusão, geralmente, você pode usar um template. Ó. Overall, while waking up early to exercise has clear benefits, it's important to have a good sleep schedule to avoid feeling too tired during the day. Perceba que aqui eu não argumentei, eu não falei, overall, waking up early is better than. Não. Aqui, gente, não é argumentar. Ok? Você não precisa escolher, qual que é melhor? É dormir até tarde ou acordar? Não é. Aqui é você expor vantagens e desvantagens, ok? Ficou claro isso aqui, sim ou não? Isso aqui Sim. vocês podem treinar com coisas do dia a dia. Por exemplo, qual que é a vantagem e desvantagem de viajar que mora nos Estados Unidos? Qual que é a vantagem e desvantagem de morar aqui? Living in the United States has both advantages and disadvantages. One advantage is that. Aí você vai dar o resultado daquilo. Another disadvantage. Vamos supor, vantagem e desvantagem de ser casado, vantagem e desvantagem de ter filho, e assim por diante. Vai treinando. Sabe? Pega exemplos e vai fazendo isso para ficar cada vez mais natural. E seguindo essa ordem, vou dar minha desvantagem, ou vou dar minha vantagem, o que que eu me sinto mais à vontade de fazer? Tem vários templates que eu vou disponibilizar. E ir montando, e não se preocupar muito com o template, porque a regra é ser natural aqui, mas entregar o que está pedindo. Até aqui tudo bem? Yes, podemos continuar? Joia. Uhum, sim. Very good. Aqui a gente vai para o convencimento, ó. Isso aqui, gente, antes da gente começar, isso aqui a gente pode fazer em casa mesmo. Esse dia eu estava tendo uma aula com os alunos e falei, gente, sei lá, quem nunca brigou com o marido ou com a esposa porque por causa de decoração de casa? Você foi comprar um quadro e o marido falou, tira esse quadro aí que esse quadro é feio. Aí você vai tentar convencer o marido, não, esse quadro é bonito. Vou deixar ele aqui. Eu acho que esse quadro tem que ficar aqui. Oh, I believe this board should stay here. Firstly, because we have a large living room surrounded by white walls and we need decoration. And this colorful board would be a good fit to bring, I don't know, a lively tone to the living room. Secondly, because this is a board of a religious scene in the Bible. And you know how much I value this. So I truly believe that once we have this, whoever comes to our house will make sure that we are Christians and how important, I don't know, the sayings in the Bible are for us. Understand? Ou seja, é coisa simples que você pode fazer. Convencer seu filho de estudar. Convencer seu filho de. É isso, vai treinando com isso. Entendeu? Que coisas corriqueiras para isso começar a entrar na sua cabeça, não é nem o que dá prova, mas o que eu tenho que entregar aqui? Porque, lá na prova caiu sobre o supermercado parar de colocar sacolas plásticas. Eu nunca falei disso. Mas imagine que você já tem esse feeling, esse know-how de o que eu tenho que entregar. Aí fica mais fácil, sim ou não? Concorda, já? Se você já tem ali o beabá de o que eu preciso falar, é só você adaptar. Sim, Você sim. concorda? Algumas palavrinhas você acaba usando, algumas palavrinhas de conexão você acaba usando em todas. Então, você Uhum, tenta sempre usar as palavrinhas de conexão, mas em outros temas, né? E aí fica mais sim. fácil. Com certeza. Aqui é a hora de argumentar, porque você precisa convencer alguém, ok? E aqui o que o prompt traz pra gente, ó, Your city is planning to ban cars in some downtown streets to improve pedestrian safety. I'm the mayor. Convince me this is a good idea. O da Jaque, ela disse que é o da train station, Uhum. certo? Eu já vi cair sobre sobre banir carros, carros.
substituir Elétrico. carros de elétricos por de gasolina, entendeu? Aí, primeiro de tudo, você tem que falar o que que você concorda. Qual lado? Ah, mas esse aqui convence-me disso da good idea. Agora não. Agora ele falou para mim que isso aqui eu tenho que convencer que é uma ideia boa. Então, menciona dois benefícios da ideia. Ó, menos poluição, mais segurança para pedestre. Um centro mais agradável para turistas e moradores. Ela você não vai ter esse tempo de fazer esse brainstorm. Mas lembra que isso aqui, ó, quando você começa, é como se fosse um roleplay no começo, entendeu? Ok? Ou seja, você vai ali se colocar no lugar. Ou seja, eu sou o prefeito, percebe? Quando ele faz assim, eu sou o prefeito e você vai me convencer. É um roleplay ali. Ok? Primeiro de Uhum, tudo, uhum. você tem que convencer. Alright? Se for aquela, do you think it's a good idea or not? Convince me to to agree with you. Você vai primeiro escolher um lado. Nesse caso aqui, ele já fala para convencer daquele lado. Então, você pode começar ali com uma introdução genérica, né, que são os templates, ó. Você pode começar, oh, well, I definitely think this is an interesting proposal. Ok? Ou, I believe banning cars in some downtown streets is a great idea. Isso aqui te dá tempo ali para. Isso aqui é um macete para você ir ali, ó. Ok? Mas aí você precisa começar a sua resposta. Porque você não tem tempo. Oh, and there are two important reasons why. First, it would. Gente, por que que eu uso would aqui? Qual que é o intuito do would? Vamos lá, Jaque, vamos ver se você se lembra. Qual que é o would? Seria conselho, né? Na verdade, o should é o conselho, né? O O would should é seria mais. conselho. O would seria Sugestão, mais hipótese. Faz sentido para você? hipótese. Ah, tá, hipótese. Hipótese. Aham. Por quê? Porque que é assim, ó. Imagine you are someone with power in the city. Ou seja, esse imagine traz uma situação hipotética, ou seja, você nunca vai precisar convencer um mayor. Por isso que esse would tá aqui, ó. Isso aqui entra muito no second conditional. Ó, it would improve pedestrian safety. Without cars, people could. Perceba o could aqui. Se eu uso would, o second conditional me leva de would mais past. Lembra disso? Ó? Uhum. If I won the lottery, I would travel the world. Ou seja, aqui é a second conditional, ok? É situação hipotética. Alright? So, it would improve pedestrian safety without cars. Olha o resultado, ó. Without cars, people could walk freely without worry about accidents. Ou exemplo, for example, families with young children would feel safer when visiting shops or restaurants in the area. Percebeu então? Lembra? Gente, imagine vocês tendo uma discussão com o cônjuge de vocês. Primeiro você tem que convencer, aí você vai tentar convencer ele, você vai falar, isso aqui é uma ideia ótima. Aí ele vai falar, beleza, mas por quê? Aí você fala assim, porque a sala precisa de um quadro. Aí vai, tá, então me dá um exemplo de alguém que tem quadro. Eu acho que vocês conseguem visualizar essa situação. Geralmente, quando você está Uhum. tentando convencer alguém, a melhor maneira de convencer é o famoso exemplo arrasta. Você tem que dar um exemplo. Porque se você dá um exemplo, você coloca base, você fortifica, você suporta a sua ideia. Sim ou não? Então, por isso você finaliza a Sim. sua ideia com exemplo. Ó. Families with young children will feel safer when visiting shops or restaurants in the area. Aí eu vou apresentar minha segunda, porque aqui, ó, gente, muito cuidado aqui em cima, eu coloquei isso, are two important reasons. Mas isso aqui, você pode tirar o two, and there are important reasons why. Porque se você fala two, você tem que apresentar os two. Se você fala three, você vai ter que apresentar three. Então aqui eu coloquei isso aqui já para deixar esse alerta para você. Se vocês numeram a quantidade de razões, numeram a quantidade de desvantagem, vocês precisam entregar aquele número que vocês falaram. Porque senão, tá errado. Então, assim, o meu Uhum. conselho é não ponha. Se pôr, entrega as duas. Se pôr três, entrega as três. Ou não coloque. Entendeu? Porque se você coloca, a pessoa vai ficar esperando tio. Entenderam isso aqui? Sim ou não? Joia. Uhum. Second, this change could. Ó, o could aqui de novo, ó. Por quê? Porque eu tô falando de uma situação hipotética. Eu tô tentando convencer. Could improve air quality. Second condition de novo. With fewer cars on the road, there would be less pollution, making the city a cleaner and healthier place to live. Ou seja, eu dei o meu motivo, dei o resultado, agora eu vou dar o exemplo. In some cities that have done this, que já fizeram, ó, o present perfect aqui, ó. More people have started walking
or biking, which is also great for their health. Gente, lembra da concordância? Ó, se eu comecei com present perfect, eu tenho que continuar com present perfect. Which aqui de novo, para justificar. So it is also great for their health. Ok? E aí, se eu tiver tempo, ok? Eu posso finalizar. I think this plan would make the downtown area safer, cleaner, and more enjoyable for everyone. Ah, Brenda, e se fosse para eu escolher um lado? Igual, por exemplo, what do you prefer? Convince me to agree with you. Aí você pode colocar, ó, I hope the reasons that I just talked about have convinced you to agree with me. Thank you very much. Ok? Sim ou não? Sempre seguindo essa ordem, entenderam? Vai vir algumas outras, pode vir um outro formato, aonde vocês têm que escolher um lado. Mas, gente, deixem claro o lado que vocês escolhem, não deixem nada implícito. Já fala logo o que vocês acham no começo, tanto na 3, quanto na 4, quanto na 5. Entrega. Desvantagem e vantagem, não precisa dar opinião. Persuasão, começa a treinar aí na sua casa. Ok? Ah, fui para os Estados Unidos, tive que convencer minha família de vir comigo. Como que foi isso? Ah, primeiro eu falei que aqui ia ser melhor para a segurança. O que seria melhor para os nossos filhos? Por exemplo, eu tenho um amigo que mora aqui nos Estados Unidos, que os filhos brincam na rua sem nenhuma preocupação. Tudo que vocês vão falar, lembra de conversas que vocês têm. É isso. Essa é a persuasão. Então, assim, a maneira que vocês veem a prova vai ditar muito a forma que vocês vão sair. Essa é a vantagem do MT frente às outras. São situações do dia a dia. Entendeu? Então, tirem vantagem disso. Sigam o tempo. Lógico, a gente está buscando uma resposta B2, e para isso a gente tem aí nas explicações sinônimos, linking words, que são estruturas mais avançadas, etc. Mas, gente, isso aqui, tem muita gente aí que passou que pode provar isso. Isso aqui é super, super possível. É questão de, primeiro de tudo, mantenha calma, estudem, pratiquem e cheguem lá e entreguem. É só isso. Ah, Brenda, é simples falar. Gente, é isso.